pregação. O outro, que também é citado na pregação, esse aí, muita gente conhece, né? Esse eu não tinha nem nascido, ainda Jane já cantava, né? Então busquei aqui no Brasil e na nossa cultura, a gente nem sabe o que é rei, porque a gente nunca viveu num regime de governo monárquico. Tivemos aqui, quer dizer, vivemos, não teve Dom Manuel, Dom João, Dom Pedro, os 3 patetas que vieram para cá de Portugal e criaram essa marmota cultural chamada Brasil, né, os corruptos. Por isso nós somos assim. Então já veio fugindo de Napoleão de lá. Ele deu um golpe em Napoleão, até na guerra ele deu um golpe. Então, nós não sabemos o que é um rei, como era naquele tempo. Um rei naquele tempo tinha todo o poder sobre a vida de todo mundo que vivesse dentro do seu reino, ainda que fosse visitante, ainda que fosse um estrangeiro que estivesse dentro do reino dele, ele era propriedade do rei daquele lugar, propriedade total, dele matar, esfolar, tomar a mulher do cara, tomar o que ele quisesse. Rei era isso, era soberano, senhor absoluto de quem estivesse sobre o seu domínio, sob o seu domínio. Pois é, Deus é assim em toda a terra, em todo o universo. É isso que o homem diz nesse cântico aqui. Então esse rei escolheu um povo para si, e esse povo que ele escolheu, Jesus mesmo disse, aquele que o Pai me dá, ninguém o arrebata da minha mão. Todo aquele que o Pai me dá, esse eu levarei para entregar ao Pai. Então isso aí, ninguém nos separa. Esse negócio de crente que virou descrente, ele nunca foi crente. Salvo que virou dessalvo, ele nunca foi salvo. Ele até teve uma igreja, mas nunca foi salvo. Porque aquele que é salvo não tem como ser dessalvo. Não tem, não existe isso. Ou então a morte de Jesus não valeu nada. Quem nos separará?
Nós te louvamos, Senhor, porque aprove ao Senhor nos escolher, e como o Senhor é Rei sobre todos os reis, quem intentará nos arrebatar da sua mão? Nada, absolutamente nada. Nem anjo, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, nem morte, nem vida, seja o que for, nada nos separará do Deus Todo-Poderoso, soberano sobre toda a criação, como lemos aqui. A terra, o céu e tudo que nele se contém são propriedade do Senhor, e o Senhor faz o que bem lhe aprouve com aquilo que lhe pertence. E o Senhor nos escolheu. E agora o Senhor mesmo também nos dá condição de caminhar de acordo com essa vocação, de acordo com essa escolha. E isso para louvor da sua glória. Por isso nós oramos em nome de Jesus, aquele que conseguiu todas estas coisas. É por ele que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, como nós temos falado desde o início e até cantamos, o Salmo 121, abram aí, nós vamos falar sobre ele. Já, Vitinho, fecha aí. Os meus ajudantes são as crianças. Eles estão aprendendo, e quando estiverem já jovens, vão estar doutores a manipulação desses equipamentos, que eles mexem muito com isso. Eles é quem vão cuidar disso. Porque os mais velhos nem sabem, nem querem aprender. Então fica meio complicado. Salmo 121, que os irmãos acompanhem. Atentamente a leitura, são só 8 versículos. E diz assim, cantamos aqui. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Dormitar é apenas cochilar. Então ele nem cochilar, cochila. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Muito bem, irmãos. Então, como nós temos falado desde o início aqui, lembrando do ano velho e o ano novo, vamos falar sobre o cuidado de Deus com o seu povo. Aqueles que ele escolheu para si, tudo é dele, mas ele escolheu um para fazer um povo especial, como a Bíblia explica. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz isso. Então ele escolheu, detalhe, com base em toda a criação, ele escolheu poucos. Jesus mesmo disse, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então Deus escolheu quem ele quis. Por quê? Porque ele quis, não é dele? Ele quis. Ele fez o inferno, fez o céu. Então ele vai lançar no inferno quem ele quer, que é dele, e leva para o céu quem ele quer, que é dele também. E ninguém tem que questionar isso. Está na Bíblia isso também. Então o Salmo 121, irmãos, é o segundo dos 15 salmos chamados Cântico de Romaria, Cântico de Romagens, Cântico dos Degraus, alguma coisa. Todos esses nomes são dados a esses 15 salmos. São os salmos de 120 a 134. Começando com o 120 até o 134 dá 15 salmos. Esses salmos, eles eram utilizados nas viagens do povo para o templo. Então, vocês sabem que Israel era dividido em 12 tribos. Mas o templo ficava em Jerusalém. Então, em qualquer lugar em que esse povo estivesse, eles tinham que viajar para Jerusalém para adorar, por ocasião, especialmente por ocasião das festas que Deus mesmo determinou que todos eles deveriam ir para adorar. Qual era o sentido dessas festas? É só bacanal como hoje? Não. O sentido dessas festas era para eles lembrarem o que Deus tinha feito por eles, desde que os tirou do Egito, os conduziu pelo deserto,
varando o Mar Vermelho e tudo, deu-lhes uma terra, essa terra Deus deu produção excepcional a essa terra. Então era isso, essas festas, a festa da colheita, pronto, era para eles lembrarem, foi Deus quem nos deu isso. A festa da Páscoa, era para eles lembrarem, foi Deus quem nos libertou da escravidão do Egito. Era esse o sentido das festas, adoração, não era bacanal. Então, para eles irem a Jerusalém, as viagens muito penosas e longas, e mais, cheia de perigos, salteadores, tudo isso já existia naquele tempo. Ninguém pensa que é só no Congresso Nacional que tem salteador, não. Não, isso sempre teve em todo canto. Então eles passavam por esses perigos, e eles seguiam cantando esses cânticos de confiança no cuidado do Senhor, lembrando as maravilhas que Deus fez. Então, irmãos, meditando nesse salmo, ocasião em que nos preparamos para mais um ano de peregrinação. Lembrem, nós não somos desse mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Somos cidadãos do reino dos céus. Então nós temos ainda um ano de peregrinação como Igreja do Jardim 13 de Maio. E a meditação nesse salmo era para que nós tenhamos o mesmo sentimento dos judeus naquelas romarias, penosíssimas para eles, em certos casos, que nós tenhamos esse mesmo sentimento, certos de que Deus cuida de nós. Aconteça o que acontecer. Hoje é o primeiro domingo do chamado Ano Novo. Primeiro culto com celebração de Santa Ceia. E por isso, faremos essa meditação nesse salmo como uma oração de gratidão. Temos cantado aqui, demonstrando a nossa confiança de que, assim como a nossa salvação foi garantida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, está consumado, a nossa santificação também é garantida pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós, como Jesus Cristo mesmo disse. Eu vou, mas eu mando outro Consolador, e ele habitará em vocês. Ele vos fará lembrar tudo que eu ensinei. Ele vos conduzirá à verdade. E a verdade sou eu. Jesus disse. A nossa santificação, meus queridos, também é certa. Porque Deus cuida do povo que Ele chamou para si. Sem nenhuma dúvida, Ele cuida desse povo. Para aqueles judeus em peregrinação, o trajeto, já disse e relembro, era muito perigoso, ou poderia ser, em função de salteadores. E o povo caminhava demonstrando a sua confiança, certos do cuidado incessante de Deus, naquele tempo. 2.000, 3.000 anos atrás. Nós também, irmãos, estamos em caminhada em peregrinação. Já falei para vocês nos estudos aqui do Velho Testamento, segunda e sexta-feira, que nada mudou debaixo do sol, como diz Salomão. Só mudou a apresentação, a aparência, a cultura, mas a situação é a mesma. Somos pecadores, ou salvos, ou condenados. Os salvos andarão em santidade, mostrando que são exatamente povo de Deus. Os condenados não estão nem aí. Eu quero viver minha vida aqui nesse mundo e me dar bem. Está nem aí, céu e inferno, isso é tudo besteira. Ele saberá se é besteira ou não mais na frente. Então nós também, irmãos, nós também temos mais um ano de peregrinação que certamente será muito perigoso no nosso país corrupto e violento. Mas é aqui que nós vivemos, é aqui que nós temos que adorar a Deus, demonstrando a maravilhosa salvação que recebemos, testemunhando que recebemos essa salvação pela graça, e mostrando que nós estamos certos de que o Senhor nos conduzirá em vitória para que o adoremos independentemente. Não é vitória malafaica, não. É vitória contra o pecado. É vitória de santidade de vida. Ele nos conduzirá nessa vitória, aconteça o que acontecer, adorando enquanto estivermos nesse mundo corrompido, até o dia em que Ele nos levar. É isso que os homens estão falando aqui no Salmo. É esse entendimento que nós temos que ter para viver. Esse ano de 2017 poderá ser muito pior do que o de 2016. Se a coisa seguir do jeito que vai, ele poderá ser melhor. Mas se acontecer a explosão que é esperada nesse Lava Jato aí, na Operação Lava Jato,
o ano vai ser muito pior. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ninguém sabe, ninguém adivinha. Né? Ninguém aqui é mãe de Ná para adivinhar. Então, se acontecer, se a Lava Jato explodir o que tem para ser explodido aí, de uma vez, vai ser terrível. Se eles souberem levar devagarinho e prendendo devagar até chegar no fim, talvez a gente consiga sair do outro lado do túnel. Mas se não, pode ser um negócio meio terrível. Tem que prender tudo? Tem, mas tem que dar o remédio de acordo com a doença do camarada, senão mata o defunto, senão mata o doente. E vão ter que ter sabedoria nisso. Então, irmãos, nós estamos nesta situação, em peregrinação, em terreno altamente perigoso. Mas temos que ter certeza que Deus cuida de nós. Vamos examinar esses versículos? E preste atenção que eles já começam mostrando o alvo dos judeus, o seu objetivo, que era chegar em Jerusalém, para adorar a Deus no templo. Por que elevo os meus olhos para os montes? De onde me virá o socorro? Por isso. Salteadores, em toda a situação. E o monte Sião era o mais alto. Era para lá que eles estavam andando. Era na direção do monte Sião. Jerusalém fica sobre o monte Sião. Então eles dizem, o salmista, na verdade, elevo, ele está falando em primeira pessoa. Ele é quem leva o povo naquele tempo, o sacerdote, o levita, era quem levava o povo, ensinava o povo a adoração. O povo era tudo analfabeto quase. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então ele pergunta e ele mesmo responde. Porque eles caminhavam para Jerusalém, que fica sobre um monte. Os seus olhos estavam fitos nesse monte, lá no além. Eu vou chegar lá. Onde estava a cidade santa, Jerusalém, e onde estava o templo, que eles entendiam como morada de Deus. Porque no templo estava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Quem sabe um pouco da história do Velho Testamento sabe disso. Deus mandou fazer a arca, botar dentro da arca lá a vara de Arão, um pouco do maná, as tábuas, depois as tábuas da lei, e botou 2 querubins em cima da tampa. Aquilo ali simbolizava a presença de Deus. E eles estavam indo para lá, para adorar. Logo nos versículos 1 e 2, portanto, o salmista demonstra a sua confiança de que, mesmo diante de qualquer perigo da caminhada, o socorro viria do Senhor. Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu pergunto, mas eu mesmo já sei a resposta. O Senhor me levará para Jerusalém, porque eu estou indo adorá-lo no templo. Perigo, que haja. Deus vai me livrar. É por isso que às vezes algum irmão, querendo saber o Apocalipse, o que é que vai... Pastor, esse negócio de grande tribulação, eu quero lá saber, rapaz. Eu quero lá saber o que é essa grande tribulação. Eu quero saber o seguinte, o dia que ela acontecer, se eu estiver vivo, eu passo por ela. Acabou-se. Deus não garante? Então pronto, não quero saber o que é. Não me interessa saber antes da hora. Quando ela chegar, eu vou passar por ela. E se morrer na grande tribulação, pronto, vou para o céu, acabou-se. Dá no mesmo. Não tenho interesse em saber isso. O povo, o salmista, demonstra uma fé inabalável de que os seus pés sequer vacilarão. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. O que é isso? Escorregar no desfiladeiro, cair num abismo, alguma coisa. Ele não vai deixar, não. Eu estou caminhando a pé, naquele tempo ninguém tinha carro, né? A pé, sabe lá quantas léguas, quantos perigos passando pela beira de precipícios. Ele não vai deixar meus pés nem derrapar. Eu estou indo para o monte para adorá-lo. Esse salmista sabia quem é Deus. Ele afirma também, no versículo 3, porque, como ele repete no Salmo 125, 1 e 2, nós cantamos aqui, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes Sião era uma cadeia, na verdade, de montanha, mas tinha um monte principal, o Monte Sião. Como os montes de Sião, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Lá no Salmo 125 ele também diz isso. A mesma coisa que ele diz aqui no 121, desde agora e para sempre. Não é só um minutinho que ele está cuidando de mim, não. Era isso que o salmista queria que o povo tivesse em mente. E com base nessa certeza, ainda no versículo 3,
ele inicia outra afirmação de total confiança na proteção de Deus. Não dormitará aquele que te guarda. Esse dormitar nem cochilará. Ele não vai nem ficar desatento, como um vigilante qualquer. É comum, se você passar em algum lugar e tiver um camarada dormindo, sentado na porta de uma casa, num tamborete, a função dele é vigia. Certo? Se você passar em alguma repartição pública e tiver um camarada sentado num tamborete lá cochilando, ele é o vigia. Imagine. Ele é o vigia. Então ele está dizendo que Deus não é assim. Não é com esse vigia que está dormitando aí na função dele. Deus não é assim. Ele está dizendo isso. Ele não dormitará. Afirmação que ele completa no versículo 4. É certo que não dormita o guarda de Israel. Segundo o pensamento usual daquela época, os deuses eram meio deuses, meio homens. E eles tinham, em muitos aspectos, várias semelhanças com os seres humanos. Eles tinham ódio, brigavam, se matavam entre si, era uma confusão. Esse panteão de deuses daquela época era uma confusão. Eles tinham características humanas. Tanto que os reis pensavam que eram deuses, eram filhos dos deuses. Todos os faraós pensaram isso, todos os Césares pensaram isso. Até hoje aquele doidinho da Coreia do Norte pensa que é um deus. Onde tem reis, ainda tem o rei do Japão, o imperador do Japão, que é um rei, é similar a um rei, também pensa que é uma divindade. Todos eles pensam isso. Até hoje, por causa da cultura milenar que vem aí de milênios e milênios, eles pensam que são seres predestinados para aquilo. Certo? Então eles se consideram uma espécie de deuses. Então, meus irmãos, se eles eram seres humanos, então eles podiam dormir, eles podiam viajar, eles podiam tirar férias da sua função. E lá em 1 Reis, versículo 18, capítulo 18, versículo 27, Elias, na sua luta com os profetas falsos de Israel, quando eles fazem um trato lá, vamos ver aqui, peça para os seus deuses aí, vamos botar aqui o holocausto, botar o boi aqui em cima, fazer a fogueira, preparar a fogueira, bora ver quem é. Peça para os seus deuses aí para eles tocarem fogo nesse negócio. Então, esses deuses dele não tinham esse poder e Elias fica zombando deles. Clamem, clamem, chamem pelos seus deuses, gritem mais alto. Porque eles não são deuses? Então eles podem estar viajando, eles podem estar meditando, eles podem estar atendendo a algumas necessidades, ou eles podem estar dormindo. Então gritem mais alto para despertar esse Deus de vocês. Elias faz zombaria com eles. Por quê? Porque Elias sabia que o seu Deus não dormita, que nem o salmista diz aqui. O seu Deus não dorme. Então quando ele clama a Deus, o fogo desceu na hora. Consumiu o holocausto, consumiu madeira, tudo, até a água que ele tinha botado em redor, o fogo lambeu e levou tudo. Ele mostrou isso, a diferença do meu Deus e o Deus de vocês. Elias mostrou isso. Então, irmãos queridos, nos versículos 5 e 6, nós estamos na sequência aqui, exceto 4, é certo que não dormita. Já expliquei para vocês por que esse termo. Ele não dorme não, o guarda de Israel não cochila. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Por que o Senhor é a tua sombra, a tua direita? O que quer dizer isso? Por que a Bíblia fala tanto em direita? Destra, que é a mesma coisa que direita. Olhem, isso lembra momentos de batalha na cultura daquele povo. Então eles iam para a batalha, vocês veem nesses filmes épicos, você vê aquela multidão, não sei quantos mil homens daqui para lá, não sei quantos lá para cá, isso se encontra, aquele monte de ninguém sabe quem mata quem. Vocês já viram isso nesses filmes aí. Ninguém sabe quem é Alexandre o Grande, não sei o que de Troia. Aquilo era verdade, era daquele jeito mesmo. Os caras quando mostram aquilo, eles não estão inventando. Aquela cena era mais ou menos daquele jeito mesmo. Então, por que o Senhor está à tua direita? Porque Ele é a tua sombra, à tua direita. Porque, irmãos, quase todo mundo era destro naquela ocasião. Quem era canhoto era tido por aleijado, mais ou menos, naquela ocasião, amaldiçoado até. Até hoje você ainda vê, isso é canhoto, é contra Deus. Você vê às vezes em interior, isso é como isso. Certo? No meu tempo de criança, tinha professora que não deixava que o menino fosse canhoto. Obrigava o pobrezinho a ter que escrever com a mão direita. Porque era um defeito ele ser canhoto. Que loucura. Mas e por quê? Isso vem de longe. Isso é cultura de longe. Por causa da minha destra. Ora, o soldado destro, ele tem a espada na mão direita e o escudo no braço esquerdo. Então, quando ele dizia aqui que o Senhor está à tua direita, esse soldado que tem a espada na mão direita, o escudo da esquerda aqui, ele é a proteção do que está
Então, eu na minha espada estou preocupado em atacar o outro adversário lá e estou seguro de que o meu que está na minha direita, o meu companheiro que está na minha direita, com o escudo dele, ele vai me proteger também. Era essa a realidade da guerra naquela época. Então, o que está na minha direita me protege. Por que o que está na minha direita me protege? Porque ele está com o escudo na mão esquerda. É ele quem vai me proteger. Eu aqui estou mais preparado no ataque com a espada. E ao mesmo tempo, com a minha esquerda, eu estou defendendo o meu amigo, que por sua vez está preocupado também com a sua espada. É assim que eles lutavam. Então é por isso que ele diz aqui que Deus ele é a tua sombra à tua direita. Ou seja, não te preocupa, ele te guarda. Que nem o meu colega na batalha, com o seu escudo na mão esquerda, vai me guardar. É assim o Senhor. É isso que ele quer dizer aqui. Ele é a tua sombra à tua direita. Ele vai te guardar. Aí ele prossegue com uma caminhada pelo deserto. Não é? No Salmo 16, versículo 8, ele lembra isso também. O Senhor, tenho-o sempre à minha direita. É isso. Ele é o soldado que está me protegendo na minha direita, com o escudo no braço esquerdo. É isso. No Salmo 110, versículo 5, de novo o salmista afirma isso. O Senhor, à tua direita, no dia da ira, esmagará os reis. Ou seja, se você está lutando com o Senhor à sua direita, o Senhor vai te proteger e esmagará os reis. Então tem vários salmos que falam isso. Estou só dizendo para vocês qual é o contexto, por que essa história de à tua direita. Portanto, irmãos, tendo o Senhor à sua direita, o salmista não temia nem salteadores na viagem, nem a insolação própria das caminhadas no deserto durante o dia, nem o frio congelante da noite, por isso que ele diz, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. É isso que o homem está querendo dizer com essa história aqui, que a gente lê e não sabe. A gente lê isso aqui e não sabe. Lê, mas não sabe o que quer dizer isso. É isso. Então, se o Senhor está à tua direita, é aquele que te guarda, não se preocupe com a caminhada durante o dia, com insolação. Ele vai te guardar. Não se preocupe com o frio congelante da noite, essa é a realidade de lá de Israel. De dia no deserto, céu, um sol de 50 graus, de noite, 30 graus abaixo de zero. Então é complicado o camarada viver numa situação dessa. Nem um dia. Aí ele está dizendo, não se preocupe com isso, o Senhor te guarda. O Senhor te guarda. Mesmo que fossem vários dias de caminhada. Caminhada exaustiva. Perigosa. Noites dormindo ao relento. Eles tinham que dormir, armavam o acampamento, dormiam ali. Durante quantos dias de viagem para Jerusalém? Tinham que dormir ali no meio do deserto, no meio do caminho, em algum lugar. Mas tenda lá e ali mesmo dormiam. Frio de lascar, não tinha aquecedor não. O povo seguia cantando nessa realidade. A caminhada inteira deles era cantando esses salmos. Por quê? Porque esses salmos eram salmos exortativos, encorajadores de que Deus nos guarda. Esse salmo lembrava, todos eles lembram as maravilhas que Deus fez. Deus não tirou o povo do Egito? Um faraó sendo o dono do mundo? Tirou. Ele não atravessou o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, o povo passou e depois fechou em cima do exército de faraó, matou todo mundo? Foi. Ele não nos caminhou durante 40 anos no deserto, dando comida, uma nuvem de sombra durante o dia, para o sol não torrar a gente, uma nuvem de fogo durante a noite, para clarear e aquecer a gente no frio. Deus não fez isso, esses salmos tratam disso. Então vamos cantando isso para nos encorajar que Deus continuará fazendo. Nós não somos povo de Deus. Deus cuida do seu povo. É isso que eles tinham que fazer. É isso que os pais têm que ensinar para os seus filhos desde pequeninos. Quem é o nosso Deus? Na conclusão do Salmo, os versículos 7 e 8, nos dão a amplitude do conhecimento e da confiança desse salmista no Senhor. O Senhor te guardará de todo mal. Aí ele diz em que aspectos esse mal pode vir. Deus te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Mais uma vez eu digo, a vitória que a Bíblia promete não é a vitória malafaica. É a vitória de Jesus sobre o pecado. As outras coisas são simplesmente consequências naturais disso.
Então, o Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Então, repare que o homem está lembrando, ele está falando aqui de coisas com total convicção, ele está falando que o Senhor guardará o seu povo constantemente. E não é só de males físicos, não. O Senhor guardará pessoalmente, o Senhor guardará moralmente, Ele guardará a tua alma, Ele guardará espiritualmente e mais, Ele guardará eternamente. Como ele conclui afirmando que Deus os guardará desde agora e para sempre. Crente não vira descrente. Não há possibilidade de crente não crescer em santidade. Se não há crescimento em santidade, não houve salvação. Eu vivo dizendo isso para vocês aqui. Se um crente não tem progresso no conhecimento de Deus e na vida de santidade, ele não foi salvo. Ele é membro de uma igreja, religioso, só isso. Não tem nenhuma diferença do macumbeiro, do espírito, do bruxo, do católico, de quem quer que seja. É tudo igual. Ele é simplesmente um religioso. A cultura dele é de ser religioso evangélico. Assim como a cultura do católico é ser religioso católico. Assim como a cultura do espírita é ser religioso espírita. Assim como a cultura do macumbeiro é ser religioso na Umbanda, no Candomblé, na Jurema, onde quer que seja. É tudo igual. Se não houve salvação verdadeira, é tudo igual. Não interessa a igreja que o cara está. O Deus dele lá é demônio para mim. O meu Deus para ele não vale nada. Então repare que é tudo cultural. Eu me avoro de dizer que o meu Deus é o Deus verdadeiro. Só que eu não vivo de acordo com essa verdade. Então isso é simplesmente cultural. Não serve para nada, a não ser para condenação. Então, meus filhos, essa confiança inabalável do salmista, que demonstra o seu conhecimento real de quem é Deus. Vamos trazer para nós agora aqui. Isso era lá em Israel. 3.000 anos atrás. Isso é lá em Israel. Isso nos remete à pessoa de Jesus, que é coisa já mais moderna, já é mais para nós. Já estamos na era pós-nascimento de Jesus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Nós já estamos na era depois de Cristo. Então isso nos remete a Ele te guardará desde agora e para sempre. Nos remete à promessa que Jesus fez aos seus discípulos antes de ir embora. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a mesma coisa. Mateus 28, 20. É a mesma coisa. Essa palavra de Jesus, quase 1000 anos depois desse salmo que o rapaz escreveu, nos mostra o quanto esse salmista conhecia o seu Deus, e por isso ele incentivava o povo a compartilhar com ele desse conhecimento, adorando a Deus em cânticos de reverência ao Deus que cuida do seu povo, que não abandonará o seu povo, aconteça o que acontecer. Inclusive quem destruiu Israel foi o próprio Deus. Por quê? Porque eles eram povo de Deus só de boca. Que nem a igreja hoje, a igreja de Cristo, só de boca. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Irmãos, aí convém perguntar. Quando a gente estuda a Bíblia, quando sabe o que é que está estudando, e vê o que o homem está dizendo aqui, o que é que isso significa? O conhecimento que ele tinha de Deus. E por isso ele incentivava o povo a crer nesse Deus que ele conhecia. O povo não conhecia, não. O povo sempre é gado. É levado para onde o líder está levando. Sempre foi assim, sempre será assim. Isso em igreja, em universidade, em colégio, em partido político, em procissão, onde for. O povo é sempre conduzido por um líder. Hitler não levou o mundo para desgraça numa guerra? Como é que pode um negócio desse? Aquele tal de Bashar al-Assad lá na Síria não está levando o país dele a uma guerra, vai morrendo quase 500.000 pessoas. Um cara só faz isso. O povo sempre é gado. É sempre uma massa de manobra. Sempre. E é assim na igreja também. Então, meus filhos, olha, convém perguntar. A par desse conhecimento que demos para vocês aqui em todos os versículos, examinando de um por um. E nós, igrejinha do 13 de maio?
Nós conhecemos o nosso Deus. Como os israelitas, na pessoa desse salmista, demonstram conhecer, caminhando numa caminhada exaustiva, terrível a caminhada poderia ser, mas cantando e demonstrando conhecimento e confiança no Deus que vai nos livrar. Não interessa sol de dia, salteador, o que for, não interessa frio congelante à noite, vai morrer todo mundo de hipotermia aqui, não interessa. Deus nos guardará. Deus nos guardará. E aí, igrejinha? Nós cremos nisso? Ou apenas dizemos da boca para fora e qualquer coisinha tem desespero? Nós confiamos plenamente no Senhor, como esses israelitas demonstravam conhecer neste salmo. Queridos irmãos, nós ouvimos e lemos constantemente, eu que leio muito, leio isso constantemente, os escritores teólogos afirmarem há um problema de continuidade e descontinuidade. Eu até comprei um livro, estava com o Paulo uma vez, nós compramos um livro grossão assim, que o título é exatamente Continuidade e Descontinuidade. Essa história de Israel derivou a igreja e é a mesma história ou não? Há uma ruptura, Israel é uma coisa e a igreja é outra. Uns defendem isso. Outros dizem, não, Israel virou a igreja. Esse Israel lá hoje não tem nada a ver com Israel da Bíblia. Lá é um país hoje que nem o Irã, o Iraque, são países, simplesmente países. Não tem mais nada a ver com essa história aqui. Então há essa discussão dos teólogos. Uns dizem que Israel é a continuidade da igreja, a igreja é a continuidade de Israel, outros dizem que não. Há ruptura e há diferença entre uma coisa e outra. Bom, mas nós cremos nisso. A igreja, como Salomão diz, nada há de novo sob o sol, é tudo igual, é a mesma coisa, só muda a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Só. Muito bem, então, nós sabendo disso, precisamos, com base no que já estudamos até agora, fazer um autoexame. Será que conhecemos o nosso Deus como o salmista conhecia? Será que confiamos no nosso Deus como o salmista confiava e levava o povo a confiar? Será que sabemos das implicações eternas da morte e ressurreição do Senhor Jesus para nos salvar? Nós entendemos as implicações disso, que tem que derivar obrigatoriamente em santidade crescente de vida. Nós demonstramos isso com as nossas vidas? Será que quando participamos do memorial como a Santa Ceia, que vamos participar daqui a pouco, a gente faz isso com entendimento ou simplesmente como parte de um rito religioso cultural? Se for, Paulo afirma, isso servirá de juízo para vocês. Será que não temos nenhuma dúvida da nossa salvação? Quantos irmãos já me disseram no gabinete, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação, não. Vários já me disseram isso. Eu não tenho certeza da minha salvação. Me dá vontade de dizer, então você não é salvo. Se você não tem certeza da salvação, é porque você não é salvo. Porque quem é salvo tem certeza disso. Romanos 8,16. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Se eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o que é que quer dizer ter o Espírito de Deus em mim? Quer dizer que eu vou seguir no conhecimento de Deus, porque o próprio Espírito Santo, que inspirou essa Escritura, vai me levar a ter vontade de estudar essa Escritura e vai me iluminar no entendimento dessa Escritura, vai me levar a um pastor que saiba me ensinar e interpretar para mim essa Escritura, se eu não souber. É Deus quem cuida disso. É esse o sentido de ele não dormita, ele me guarda, ele me levará. Não interessa as circunstâncias, ele me levará. Quem é crente sabe disso. Quem não sabe disso não é crente. Tem que clamar a Deus pela sua misericórdia. Tem que dizer, confesse isso para Deus. Senhor, eu não tenho certeza, Senhor. Eu preciso da certeza. Me ajude e me abençoe. Graça na minha vida, meu Senhor. Ore, ore, ore. Será, irmãos, que a nossa igrejinha, todos têm, e eu sei que não, porque muitos já confessaram para mim, tem dúvida da salvação?
não tem certeza de que estará na glória com Deus e ouvirá de Jesus: bem está, servo bom e fiel, entra na glória que Deus preparou para ti. Irmãos, se as respostas a essas perguntas forem positivas, então certamente a meditação desse salmo, como nós fizemos agora, nos servirá de conforto, nos servirá de consolo, nos servirá de encorajamento para que enfrentemos as dificuldades certas que advirão sobre nós neste ano novo que começou agora há uma semana, em nosso país corrupto e violento. Mas nós, se somos salvos, temos plena convicção de que temos um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, como cantamos aqui, a nos guardar em todos os instantes, desde agora e para todo sempre. Eu vou temer o quê? Porém, para terminar e repetindo, se houver alguém, e eu sei que há, que já confessaram para mim, se há alguém que não pode responder afirmativamente a essas perguntas, a única palavra de Deus para você é: arrependa-se. Nem está de pastor, vocês sabem que eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Vários aqui sabem disso. Não passo a mão na cabeça, eu digo na hora: arrependa-se. Ah, mas não tem mais. Você não sabe o que tem que fazer, então faça. Ah, mas. Não há o poder do Espírito Santo. E se não há o poder do Espírito Santo, não há conversão. Resta o quê? Arrependa-se! É a única pregação que você tem que ouvir. Arrependa-se! Volte-se para Deus. Peça a graça de Deus sobre a sua vida. Confesse os seus pecados. Nós temos horror a confessar pecados. Não é bem assim. É terrível confessar pecado. O orgulho desgraçado do homem pecador. Eu não quero. Não, a culpa é dele, é dela. Eu não sei de quem. Minha nunca. Pois isso é falta de arrependimento. Falta de humildade e humilhação diante do Rei da vida. Senhor, me perdoe. Peça perdão. E faça isso com confiança de que será perdoado. Porque o apóstolo João, 2000 anos depois desse caminho, 1000 anos depois desse salmista, diz a mesma coisa nesse sentido da confiança no perdão, na graça de Deus. João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então, meu filho, minha filha, se você não tem convicção de salvação, só há uma palavra de Deus para você: arrependa-se! Clame pela graça de Deus, peça perdão, confesse seus pecados e faça o que tem que fazer. Porque se você se arrependeu, sabe que estava errado. Se estava errado, eu não posso mais continuar errando. É uma mudança radical. Tão radical quanto morte e vida. Tão radical quanto céu e inferno. Tão radical como salvo e condenado. Não há meio termo. Esse é o Deus maravilhoso, e assim é o Deus maravilhoso que cuida do seu povo desde agora e para sempre. Somente a partir desse entendimento, meus filhos, do perdão e da santificação consequente, somente a partir daí, nós temos condições de enfrentar qualquer dificuldade que nos sobrevenha neste ano novo. No nosso país corrupto e violento, certo de que o Senhor cuida de nós, desde agora e para sempre, e de que Ele faz isso para louvor da sua glória. Não é por nós, é por Ele mesmo, que Ele escolhe pessoas e transforma essas pessoas em seus santos.
esse é o entendimento do Salmo e essa é a aplicação do Salmo para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.